E aí, meus queridos, como estamos? Bom, hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui dessa mini unboxing de produtinhos que eu comprei no AliExpress. Eu, sendo muito sincero, não ia gravar agora, porque eu queria que chegassem os outros produtos pra daí fazer um unboxing mais completo, digamos assim, e tal. Só que, infelizmente, tá tudo meio que atrasando nos correios, então eu resolvi trazer logo essa primeira parte, digamos assim, dessas atualizações que eu tenho feito no meu setup. E, no caso, a princípio eu vou falar só desses 3 produtos que eu resolvi abrir logo, até porque iam fazer total diferença no meu uso pessoal do meu dia a dia mesmo. Então, assim, eu não tinha como esperar realmente, por conta de serem itens, né, bem, digamos, de uso mesmo diário. Que, no caso, é o mousepad, a minha light bar, porque, querendo ou não, como eu falei no vídeo da review do teclado, acaba sendo uma questão assim meio que primordial pra mim, porque eu uso o computador muito pela noite e eu tava sem luzes externas pra tentar me auxiliar nesse uso do teclado, porque ele infelizmente não tem uma retroiluminação, né? Ele não tem iluminação RGB nem nada do tipo, então pra mim era fundamental ter uma assistência assim com uma luz externa. E no caso da light bar, pra mim é fundamental pra todos os sentidos. Primeiro, por conta disso, vou conseguir visualizar melhor o teclado quando for necessário. Vai também estar me auxiliando na questão das minhas lives, então, querendo ou não, pra mim isso já era o ponto principal assim na compra. E sem contar que, cara, a light bar, sendo muito sincero, faz total diferença na questão do setup mais harmônico. Como eu falei, eu tenho focado, claro, principalmente na questão da configuração das coisas. Eu quero ter a melhor experiência possível com relação à configuração do computador, com relação ao desempenho em jogos, no desempenho no meu trabalho do dia a dia, com edição de vídeos, edição de gráficos e tudo mais. Só que, claro, eu também queria fazer isso atrelado a uma questão de aspecto, de estética, de um ambiente, digamos assim, de trabalho mais harmônico. Então, pra mim, ter uma light barzinha seria fundamental pra chegar nesse nível. E aí eu comprei, fiz logo a abertura dela pro meu uso e, cara, sendo muito sincero, vai roubar mais tempo do que provavelmente o mousepad nessa review e também no SSD, que inclusive eu comprei pra ser meu SSD secundário. E, cara, bora lá pra esse vídeo, vamos para as minhas primeiras impressões desses 3 produtos que eu acho que podem fazer total diferença no seu setup pessoal, começando pelo mousepad. Eu tenho testado há alguns dias e basicamente eu não senti assim que ele fez tanta diferença com relação ao mousepad bem genérico que eu tinha antes, que ele era um mousepad um pouquinho menor, mas que também me entregava, era bem de entrada mesmo. Ele não tinha nenhuma especificação com relação a ser control ou speed, e eu sinto que esse mousepad aqui do AliExpress, ele também não tem muito disso, sabe? Ele acaba sendo um mousepad realmente muito para estética, sendo muito sincero. Se você busca alguma coisa com relação a desempenho em jogos, eu sinto muito, mas esse mousepad infelizmente acaba não sendo a melhor opção para você, porque ele acaba sendo mais pro viés assim de estética, para uma questão de, sei lá, de combinar cores com relação ao teu uso do setup e tudo mais. Com relação a desempenho, ele não vai ser um mousepad que vai te dar um desempenho melhor nos jogos, seja de FPS maior, com relação a um maior movimento, um
maior controle, como eu falei, mas não é que ele seja ruim, pelo contrário, acaba não sendo um mousepad também sem uso, num caso que você vai ter problemas no seu uso diário com relação ao seu mouse. É só que ele realmente não vai ter nada que influencie nesse sentido, então ele acaba sendo um mousepad útil para você fazer a utilização dele no seu dia a dia, mas que no final das contas ele não vai entregar alguma coisa relacionada a desempenho. Se você procura desempenho, eu diria para você, no caso, procurar um pouquinho mais a respeito de outros mousepads que possam te auxiliar nesse sentido. Pro valor pago, e nesse caso eu paguei por volta de R$120 nesse mousepad, acaba não sendo para mim muito viável, porque sendo muito sincero, por esse valor a gente acaba encontrando talvez outros modelos que possam ser melhor utilizados no sentido de desempenho mesmo. Só que como o meu uso também não é a princípio focado nisso, eu acabo indo mais pro lado estético realmente de utilização normal diária. Então assim, para mim, que busco apenas a questão, nesse caso específico do meu setup, a questão estética e de ser funcional, para mim serve. Só que para você, como eu falei, vai muito do seu objetivo como uso mesmo. Agora vamos lá para a estrela, no caso das atualizações aqui do meu setup. Não é esse teclado que eu já trouxe uma review aí no canal, vou estar deixando o cardzinho para você dar uma olhada, é a nossa Lightbar. Sendo muito sincero, cara, isso daqui para mim foi um achado assim, na verdade não que seja um achado, porque eu pesquisei muito, né, com relação a outras configurações aí que eu procurei de outros canais, inclusive, mas cara, sério, isso daqui é luxo. É praticamente uma coisa assim que faz total diferença no uso assim estético, funcional e de qualquer coisa assim que você possa pensar. Eu mega recomendo esse produto justamente porque ele faz muita diferença na questão mesmo de desempenho das coisas, cara. Tipo, não só no sentido estético, mas parece que as coisas, inclusive na hora de fazer as gravações, eu tava tendo muita dificuldade de fazer gravação e mesclar com iluminação, justamente porque basicamente as minhas iluminações não são das melhores aqui, e justamente por fazer e ter mais tempo à noite, eu acabava não tendo muita noção mesmo de como fazer uma gravação de qualidade sem ter uma iluminação adequada. E aí eu acabava improvisando bastante, mas olha, você percebe, o ambiente aqui, só tô com isso ligado. Tudo bem que ainda tá de tarde um pouquinho, como vocês podem observar, ainda tem um pouquinho de luz, mas já tá anoitecendo, já tá bem escuro assim, porque não dá pra perceber tanto pelo vídeo, e olhando assim parece que tá bem claro, mas na real é porque tá tipo naquele horário entre 5 e... na verdade são exatamente 5h52. Aqui na minha cidade, 6 horas começa já a ficar mega escuro. Então assim, você percebe que já dá uma boa iluminada no geral assim, acaba ficando uma iluminação bem legal. E cara, ela tem muitas funções. Aqui no caso você acaba mudando com um toque a coloração, você pode deixar mais frio ou mais quente. Eu tenho gostado de usar porque fica mais confortável mesmo no mais quente, que é essa cor aqui. Eu não sei se no vídeo vai parecer tanto pra vocês, mas essa cor, no caso, ela mais quente acaba ficando melhor. A luz aqui, que ela tem um RGB por trás também, acaba mudando. Eu ainda não decidi, eu vou ver uma configuração exata de como eu vou deixar isso daqui, até porque tem outros produtos para chegar, que inclusive é uma iluminação para deixar ali atrás da mesa, que eu ainda não coloquei, porque ainda não chegou. Mas por enquanto eu vou botando uma iluminação genérica aqui, só pra gente ter realmente uma referência de como as coisas ficam com ela. Por enquanto, vamos deixar aqui no roxinho mesmo. Ela vai ter, se você pressionar, se deixa ela mais fraca ou mais forte. Nesse caso tá ficando mais fraca, ela fica nesse nível mais ou menos, no mínimo, e aí você pode pressionar de novo até deixar ela no mais forte, que é o que eu tenho usado, porque pra mim faz toda a diferença essa iluminação aqui. Ela pra mim basta pra iluminar basicamente tudo que eu preciso aqui na parte, tanto no sentido de gravação, como no sentido, às vezes, na verdade eu vou testar ela hoje pra fazer live. E aí eu quero ver como que ela vai se comportar com a iluminação improvisada que eu uso. Aí, enfim, vamos ver, né? Com 2 toques você desliga e com um toque você liga de novo. Aí você pode também pressionar aqui do outro lado que controla o RGB e desligar o RGB e só deixar ela. É isto, galera. Super recomendo esse produto. Bom, com relação ao SSD, esse armazenamento que eu comprei, ele realmente era para ser o meu secundário, então eu comprei um de 500 GB de capacidade. Eu coloquei ele ali atrás no segundo slot da minha placa-mãe, atrás da placa de vídeo, e não dá para perceber, né? No caso, não tem como visualizar ele. O que eu percebo no caso do uso dele é que ele acaba tendo uma luz que, na verdade, eu não sei até agora se é a placa de vídeo com uma luzinha verde ou se é realmente do slot sendo utilizado na questão do SSD. E se você tiver, inclusive, essa resposta, pode colocar aí nos comentários, porque eu não tinha percebido essa luz até então. Eu só fui perceber depois de realmente colocar o SSD, por isso eu fiquei nessa dúvida se essa luzinha ela pisca por conta do segundo slot sendo utilizado do SSD, ou se é alguma coisa com relação à placa de vídeo.
mas eu não tinha identificado até prestar atenção depois de ter colocado. Então, enfim, de todo modo ele tá ali colocado bonitinho. Tem sido muito útil para colocar coisas relacionadas principalmente às minhas edições de vídeo. Como eu falei, eu tenho feito muitas lives e tudo mais, então acaba tendo muita necessidade de uma capacidade maior de armazenamento. E olha que eu já tenho o SSD de 1TB ali da Kingston, que é o meu principal, que eu uso realmente para guardar os arquivos mais importantes, que foi inclusive um pouco mais caro, não só pela questão do armazenamento ser maior, mas por questões de marca mesmo. Eu pensei numa marca mais reconhecida no mercado justamente por ser o meu SSD principal, e aí entra a minha recomendação. Caso você vá comprar um SSD, sei lá, seja na China ou em sites qualquer desses que você não tenha tanta confiança assim, pense pelo menos na questão dos seus arquivos e do quão importante isso acaba sendo para você. No meu caso, eu aproveitei para gastar um pouquinho mais em comparação com armazenamentos SSD de sites como o AliExpress, justamente porque, cara, eu não tinha tanta confiança assim na época. Eu não comprava tanto no AliExpress, então eu acabava ficando um pouco receoso e eu preferi pagar um pouquinho mais no armazenamento nesse sentido do que comprar um genérico que pudesse me dar problemas. E foi o que eu fiz. Comprei o secundário um pouco mais barato, digamos assim, com uma capacidade menor, inclusive, porque eu não ia necessitar tanto assim de armazenamento maior, já que eu já tinha um principal que me sustentava nesse sentido. E é o que eu recomendo você também fazer, caso você queira fazer uma configuração parecida com relação ao armazenamento no seu computador. Como eu falei, esse mousepad eu recomendo para o objetivo que eu falei para vocês. Acaba sendo bom para quem realmente pensa na questão estética mesmo, de configuração de setup como um todo. Para mim tem sido útil e funcional nesse sentido. O SSD para mim tem servido muito bem. Acaba que eu vou conseguir agora ter, digamos, uma tranquilidade melhor para gravar as coisas e armazenar sem ter medo de ficar com o computador um pouco mais lento porque está precisando de memória, e essas coisas no final das contas acaba sendo um empecilho assim na questão realmente de gravar com mais qualidade no final, né? Então isso daí por enquanto não vai ser mais um problema, porque eu vou conseguir ter um fluxo maior, e aí acabei comprando. E mais aqui, sendo muito sincero, o foco acaba sendo mais a questão da iluminação mesmo, de como as coisas têm ficado agora com essa Lightbar, que pra mim tem feito total diferença no meu uso, assim, de um jeito muito legal. Super recomendo. Eu comprei por R$87 isso no AliExpress, cara. Tipo assim, pro que ela entrega, pro objetivo que você tem, no meu caso, o meu objetivo especificamente, cara, pra mim foi um valor, assim, muito satisfatório de se pagar num produto que entrega tanto assim pro que você realmente pensa no final, sabe? Então assim, acaba valendo muito a pena. Eu vou estar deixando o link também aí abaixo, caso você queira fazer a compra, caso você tenha gostado. Você encontra outros modelos também no AliExpress. Vai da sua pesquisa ver a questão das avaliações, da sua confiança, e como eu sempre falo, às vezes o valor acaba sendo um pouquinho maior em algum outro vendedor, mas que tem uma avaliação melhor, que tem já várias pessoas comprando desse vendedor. Então assim, às vezes é bom você pagar um pouquinho a mais que seja, mas no final ter o seu produto ali com a garantia de que vai chegar certinho, que tá na qualidade certinho. Então enfim, acaba sendo um ponto aí que você deveria levar em consideração na hora de comprar. Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Logo mais eu trago as outras atualizações do setup. Eu imagino que nessa semana, durante essa semana, chegam as outras coisas, e aí eu faço um vídeo, inclusive, mais completo a respeito de todos os produtos que eu tenho aqui, que eu comprei pra montar o meu setup como um todo. E aí eu faço uma tour, digamos assim, pelo setup, mostrando cada coisa que eu uso, desde o teclado, desde o headset e tudo mais, porque pra mim vale muito mais a pena fazer um vídeo mais completo depois do final, assim, das coisas que eu estou aguardando chegar e tudo mais. Por enquanto fica só essas questões mesmo desses produtos, e por isso que eu trago essa atualização só com relação a eles, porque o resto já tá tudo montado, eu já trouxe vídeo aí a respeito, e aí quando chegarem os outros eu faço um completo. Fico devendo essa pra vocês, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, o canal acabou de nascer e esse daqui é um dos primeiros vídeos, inclusive, então se você gosta de lives, eu vou estar deixando aí também a minha Twitch pra você ir lá acompanhar, e caso você queira acompanhar só pelo YouTube aqui, eu trago também umas gravações de lá, então fique à vontade para compartilhar e fique à vontade para assistir os outros vídeos e curtir e se inscrever. Valeu, um grande abraço e tchau!